Hilda, Joyce, Ieda, Léo, Luciana, Marcele, Maria Gabriela, Rosemary e Sara. Beleza? Começamos. Então, o tema de hoje é cultura e posicionamento. Acabou de entrar Elizabeth, estou admitindo aqui, Elizabeth. Ahn, cultura e posicionamento de marca. Eu, como gosto sempre de fazer algo interativo, e aliás, se vocês puderem, só faz, não precisa ser, só faz um joia. Vocês todas me ouvem bem? Só faz um joia no vídeo assim mesmo. Todo mundo me ouvindo bem? Posso seguir? Beleza? Tô vendo ali que tem gente, como é que é a nossa querida Luciana, tá com o maridão dirigindo, que maravilha, né? Sempre bom ter motorista de plantão, né, Luciana? Manda um abraço pro seu marido aí, para agradecer ao seu marido aí, o motorista de plantão da vez, né? Então, assim, a gente segue. Então, se vocês estão ouvindo, vamos lá, começando com a primeira pergunta para vocês. É, quando o tema é cultura e posicionamento de marca, a gente tem uma hora para falar desses dois temas, então, claro, são alguns insights sobre isso, e aí, como eu falei, a gente vai especificar bastante nos materiais, nos próximos webinars e também nos encontros presenciais que a gente vai ter. O que que vocês entendem? E aí, por favor, abram o microfone. E se vocês puderem, por conta do tempo da live, que é apenas uma hora, né, ser bem breves e diretos, eu agradeço bastante. O que que vocês entendem sobre cultura? Quando vem a palavra cultura, óbvio, associando aí ao nosso contexto de uma empresa, o que que vocês entendem de cultura associada ao contexto da empresa? Quem quiser, abre o microfone. Só se puder falar bem rapidinho, só para a gente poder seguir, eu agradeço. Tem alguém que quer fazer uma contribuição? O que que você entende sobre cultura? Ninguém? Ninguém sabe? Ninguém traz? Ou eu, É o ou eu chamo a Ana Paula para conhecimento, falar? Quem é o tá falando? Quem tá falando? conhecimento da empresa com todas as suas, com tudo aquilo que ela te oferece, com todo o seu produto, conhecer pessoas, conhecer como funciona, principalmente conhecimento do produto. É a Principalmente cultura conhecer da empresa. a cultura da empresa. Olha que interessante. A palavra cultura, então. Alguém mais tem alguma outra contribuição? Talvez diferente da que a Eda falou? Ana, eu pergunto para você, Ana. Então, o que que você entende por cultura dentro de uma empresa, Ana? Eu acho que é a forma de atuação, Rodrigo, é a forma, são as crenças, os valores, o que a empresa acredita, onde a empresa, como a empresa conduz os seus negócios. Eu vejo mais por esse lado. Mais por esse lado. Tá. Correto. Veja, perfeito. Você quer completar, Eda? Quer completar? Não, não. Perfeito. Obrigada. Imagina, olha só que interessante, né? Pegar um exemplo, primeiro pessoal muito pequenininho, e a gente vai para o exemplo corporativo, né? Para fazer uma ponte, vamos chamar assim. Quando a gente pensa em cultura, vamos pegar uma família. Família, estou dizendo, vamos colocar que é o meu caso, por exemplo, eu e o meu irmão, que somos filhos da minha mãe, né? E aí o meu irmão constituiu uma família, eu constituí uma família. E nós éramos pertencentes à mesma família, que no caso da minha constituição familiar era minha mãe e minha avó, eu e meu irmão que morávamos em casa. Quem determinava a cultura de casa, claramente, era minha avó, mãe da minha mãe, diretamente, né? Era minha avó. Ela determinava. Ali dentro acontecia a cultura Dona Ivone. E por acaso ela chamava Dona Ivone mesmo, né? Então, Dona Ivone, era a cultura Dona Ivone lá dentro. Quando há aproximadamente 14 anos, a minha avó faleceu. Quando ela faleceu, mudou um pouco a cultura. Houve um traço mantido, porque minha mãe e minha avó são extremamente parecidas. Houve um traço mantido, mas houve algumas mudanças de cultura, né? Quando ela faleceu, a minha avó, eu e meu irmão já não morávamos mais em casa, já fazia um tempo. Na família que eu constituí, Rodrigo, existe uma cultura muito diferente da cultura da minha mãe e da minha avó. E olha só, e também bem diferente da cultura do meu irmão. Fisicamente falando, inclusive, se eu mostrar uma foto do meu irmão, a gente é bem diferente, né? Mas a maior diferença de todas é, se você for à casa do Rodrigo, se você for à casa do Carlos, você fala assim, não é possível que eles foram criados pela mesma cultura familiar. São culturas muito díspares, muito diferentes, né? E é bem interessante da gente entender isso, porque assim, o que que é a cultura? Nesse caso, Ieda, trazendo um pouco do que a Ana trouxe, a Ana apresentou, a cultura dentro de uma empresa está muito associada ao que acontece na empresa.
É mais ou menos assim. Vamos tirar rapidamente a figura dos donos, todos eles. Vamos tirar para Pieda, Ana Paula, Rodolfo, seja quem for. Vamos tirar. Vamos supor que eles tivessem os três nesse momento fora da empresa. E vamos supor que a empresa Tapete Santa Mônica fosse uma única grande unidade. Por exemplo, pegando o exemplo, por favor, gente, lá Gabriel Monteiro, que foi a unidade que eu já conheci. E vamos supor que todo mundo estivesse lá e Ana Paula, Rodolfo e Eda saíram. Vão ficar 30 dias na Dinamarca. Pronto. A cultura da empresa é o que vai acontecer sem a presença dos donos. Aquilo é a cultura da empresa. O que eu quero dizer sem a presença dos donos não é o sentido de que eles não interferem nisso. Ao contrário, eles são os que mais interferem no sentido de direcionamento, eu quero dizer, essa interferência de direcionamento disso. Agora, o que é mesmo a cultura, muitas vezes, e eu não estou dizendo da Santa Mônica, estou apenas pegando como exemplo, muitas vezes não é o que o dono ou o CEO, dependendo da constituição da empresa, quer, mas é o que é. Esse ponto é o primeiro que eu quero pontuar para vocês. O que eu quero dizer é, a cultura não é o que eu desejo que seja. A cultura é o que acontece na realidade. Se a gente vai fazer uma mudança cultural por algum motivo, e repito, não estou falando da Santa Mônica, falo de empresas como um todo. Se a gente quiser fazer alguma mudança de cultura, muitas vezes é muito complicado. Você tem funcionários com 5, 10, 15, 20, 30 anos de casa. Não, repito, não estou falando da Santa Mônica, de várias empresas. E aí as pessoas falam, a gente precisa mudar um pouco essa cultura. Qual cultura a gente precisa mudar? Por exemplo, todas as reuniões as pessoas chegam atrasadas. Eu já peguei empresa em que eu fiz consultoria e daqui era um pouco assim. As pessoas falavam assim: como é que a gente faz? A gente marca uma reunião, nunca começa, por exemplo, como a nossa aqui, nunca começa 8 horas, sempre começa 8h10, 8h15. Eu falei assim: quem é que chega 8h10, 8h15? Há muitas vezes o líder, o CEO. Ele entra 8h05, 8h07, 8h10. E isso é um problema para a empresa? Possivelmente é, na visão do Rodrigo, e é mesmo. Eu, Rodrigo, sou rigorosamente, tanto que eu entrei aqui alguns minutos antes, como vocês viram, eu sou muito pontual. E isso me fere. Não ser pontual me fere. Eu chego sempre muito antes nos lugares, né? Não ser pontual me fere. Inclusive, a minha própria equipe, quando comete qualquer tipo de atraso, né? Eu mesmo fico muito ferido com isso, né? E é um traço de cultura que eu preciso implementar nas pessoas que querem trabalhar com o Rodrigo. Percebe? Mas o que é a cultura da empresa, por exemplo, que o Rodrigo lidera? Quando o Rodrigo não está, como é que funciona isso do atraso? Ah, tá atrasando, então a gente precisa corrigir. Tem alguma coisa que, por mais que o Rodrigo deseje, não acontece, por exemplo. Ou acontece. Então, cultura, por definição, é aquilo que acontece, é aquilo que é. Não é aquilo só que a gente deseja que seja, mas é aquilo que realmente é. Esse é um primeiro traço que eu quero dizer para vocês. Tem uma grande amiga minha, especialista em RH e cultura corporativa, cultura organizacional, chamada Marcela Zaiden. Eu não sei se vocês conhecem, é uma grande amiga minha. E ela diz alguma coisa assim, eu não lembro a frase completa exata, mas ela diz assim, ó: a cultura é algo simples, a cultura existe, ponto. Você pode não saber, você pode não ter muita clareza, mas ela existe. E normalmente ela fala assim, a Marcela Zaiden, aí tem a anotação que eu fiz de uma troca que eu tive com ela, ela diz assim, ó: a empresa sempre é regida por determinados comportamentos. E Rodrigo, e ela falando para mim, quando eu chego numa empresa que diz assim, ah, a gente não tem uma cultura instalada, a Marcela fala, tem, é que você talvez não queira enxergar. A cultura existe, ponto. É simples assim, cultura sempre existe. Então, cultura, veja, é algo interno, é algo que está na empresa, é o comportamento que acontece. A gente tem todo o direito, se for o caso, claro, não estou dizendo aqui que é, mas se for o caso, a gente tem todo o direito de querer mudar. Queremos mudar essa cultura. Mas, por exemplo, volto para minha família. Quando eu morava ainda com a minha mãe e a minha avó, eu não aprovava muitas coisas culturais dentro de casa. E eu não podia fazer nada. Eu não tinha o que fazer. Eu tentei conversar um dia, dois, não tinha o que fazer. Minha mãe e minha avó falaram assim: não, aqui a banda toca assim. E acabou. E eu me vejo, e olha só que legal, Ieda, Ana. Eu me vejo quando os meus filhos falam alguma coisa pra mim,
Eu repito a mesma coisa para eles que eu criticava que a minha mãe falava. Eu viro para eles e falo assim: ó, não, 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 não. Aqui a regra é minha. E aí, quando eu falo isso, quando eles viram de costas, eu lembro da minha mãe, eu falo, puta merda, cara. E vai acontecer isso. Então, veja, é claro que essa brincadeira que eu tô fazendo de pai versus mãe versus vó pode parecer uma brincadeira, mas não é. O que eu quero dizer é, por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês disso, para a gente avançar um pouquinho. Eu fiquei fora agora 2 dias, estive na Bahia dando treinamento para Ford, lá em Camaçari, na Bahia. E os meus 2 filhos ficaram aqui. Você sabe o que é cultura da residência do Rodrigo? É o que aconteceu quando o Rodrigo não estava. Eu cheguei aqui, a louça lavada, eu cheguei aqui, os lixos tirados, eu cheguei aqui, os banheiros lavados, eu cheguei aqui, todas as roupas para lavar. E isso foi uma construção, e aí tem todo o meu contexto, que eu os crio há 8 anos, só eu e os dois, de que assim, isso é inegociável. Não tem negociação com isso. Se eu chegar e tiver louça lavada, o lixo não tirado, roupa jogada, aí o bicho pega. E o bicho já pegou várias vezes. Então isso se tornou um traço cultural. O que que eu quero dizer com traço cultural? Preste atenção em mim nesse ponto, que aí eu vou fazer a transição para o corporativo. Eles nem pensam em fazer, já fazem. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Eles não pensam em fazer, eles já fazem. E aí vem a minha primeira pergunta, Ana, que eu quero que a gente traga aqui. E aí, quando eu te peço, se você puder fazer a gentileza até de anotar, e aí eu tô falando, Ana, para você mesmo, para que a gente possa, inclusive, até nas nossas reuniões, Ana, bater um papo sobre isso quando for necessário, para o playbook, inclusive, etc. O que que realmente acontece de maneira praticamente automática, ou se a gente pegar um conceito mais aprofundado, inconsciente na empresa hoje? Quais são as ações que acontecem mesmo sem a gente pedir? Que é esse exemplo que eu dei dos meus filhos de a louça tá lavada, a roupa tá tirada, tá lavada, o banheiro tá limpo e o lixo tá tirado. Isso acontece de maneira muito natural. Sabe aquela naturalidade que você está conversando com alguém quando você está no carro e você faz o caminho para tua casa ou faz o caminho para tua empresa de maneira natural? Ou seja, você está conversando com alguém e de maneira natural você está ali dirigindo e vai ao caminho. Isso é um pouco não, isso é a essência do que é a cultura. Então, o primeiro questionamento que eu faço para vocês é: o que nós fazemos diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, que ninguém precisa pedir e é uma ação da empresa? Carol, tô te vendo aí. Tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia. Não precisa responder, tá bom, Carol? Só num pensamento de assim, você consegue elencar aí no seu caderno que eu tô vendo que você tá anotando, você consegue elencar ações suas e das pessoas que trabalham com você que acontecem sem a gente pensar, sem a gente solicitar, como esse exemplo que eu dei dos meus filhos? Você consegue pensar? Não precisa responder, só pensa, por favor. Você consegue pensar? Isso que a Carol vai, por exemplo, escrever. Posso pedir para Denise, que eu estou vendo aqui também, para Sara, tudo bem, Sara? Bom dia. Que eu estou vendo a Sara aqui também. O que que você consegue listar sobre isso, né? Tosi, o que que a gente consegue listar sobre isso também, né? A Iracema, acabei de ver a Iracema agora também. Bom dia, Iracema, tudo bem? Então, assim, esse tipo de situação, André, você aí nessa posição hoje que você tá, talvez hoje é uma pergunta das mais importantes, André, que assim, tudo bem, André? Tô te vendo aqui, tá me ouvindo certinho? Tranquilo? Beleza? O André deu uma travada pra mim, gente. Não tô conseguindo ver o André. Eu não sei se ele tá me ouvindo. Pra mim, ele deu uma travada. Quais ações acontecem de maneira natural? Se você parar bem pra pensar, se alguém for definir hoje cultura, é isso. É o que acontece de maneira natural, tá? Eu vou dar um exemplo bastante simples sobre essa questão do que acontece sem os colaboradores pensarem. Eu fiz uma anotação aqui, isso eu vou mandar para vocês. Olha só. Se o dono não puxa alguma coisa, essa coisa, vamos chamar assim, essa ação não acontece. Se o dono, e por favor, o dono pode ser CEO, pode ser diretor, pode ser o fundador, por favor, eu estou chamando de dono para ficar a palavra daquele direcionador de cultura, tá bom? Então vamos lá. Se o dono não puxa alguma coisa, uma ação, não traz a ação, ela não acontece. Se o dono não decide, ninguém executa. Se o dono não resolve, o problema cresce. E aí eu anotei aqui, ó.
O dono, portanto, vira o motor, o freio, o extintor, o GPS, o que for. O dono é tudo. Isso não é controle. Isso é liderança disfarçada de controle. Porque se a cultura não está clara para o time e o time fica travado, esperando o dono acontecer, fazer, executar, resolver, o dono vira gargalo, o líder vira gargalo. E aí é uma grande desculpa para as pessoas não tomarem determinadas decisões. Vamos pegar o exemplo dos meus filhos. Por exemplo, não sei onde colocar, se fosse o caso, claro, tá? Não sei onde colocar a roupa para lavar. Tenho que esperar o meu pai para perguntar isso. E a roupa começa a acumular. A roupa começa a acumular. Chego eu 2, 3 dias depois de viagem, a roupa tá acumulada. Com a roupa acumulada, eu viro e falo: Mas, poxa vida, ninguém lavou? Ah, pai, a gente estava te esperando porque tem umas roupas aqui de um tecido diferente. E esse tecido a gente não sabia se te podia colocar na máquina. O pai virou um gargalo e a roupa acumulou. Ah, o lixo, pai, a gente não tirou esse lixo porque tinha algumas coisas aqui que a gente não sabia em que latão lá da garagem a gente deveria colocar. O pai virou mais uma vez um gargalo. Então, ah, pai, a gente não fez a compra dessas coisas aí para geladeira que tá faltando porque a gente não sabia se era da marca A ou da marca B. Percebe que quando você faz isso, quando você tem essa. E aí vale até, Ana, como os líderes das suas próprias lojas, no caso dos gerentes. Se ele não instaurou isso na própria loja dele e tudo depende dele, não tem uma cultura instalada em que as pessoas fazem algumas coisas sem necessariamente ser solicitado. Eu queria muito que ficasse gravado isso hoje como um grande recado na mente de todo mundo. Como a gente tem aí 1 hora de um webinar sobre isso, então preciso ser tiro curto, preciso ser mais objetivo possível. A primeira marca que eu queria deixar em vocês, obviamente nesse sentido do escopo de hoje, é o que acontece, quais ações acontecem de maneira quase que inconsciente, ou seja, automáticas, no sentido positivo dessa automação, no sentido positivo, e que fazem a empresa rodar. Ações do administrativo, ações da loja, ações do financeiro, ações dos vendedores, dos gerentes, enfim, de todas as áreas. Esse é um grande primeiro ponto para a gente entender, tá? É, eu vou fazer eu vou trazer um dado para vocês e depois eu vou fazer 3 perguntas para a gente encerrar essa parte de cultura, encerrar que eu digo, e passar para a parte de posicionamento de marca, tá? Olha só que interessante. Em 2024, a Gallup, que é uma empresa de pesquisa, vocês devem conhecer, usou um termo chamado cultura intencional. O que é cultura intencional? Como o próprio nome diz, é aquela dotada de intenções, em que o dono, o CEO, o diretor, o líder, né, o líder máximo, vamos colocar assim, intencionalmente desenvolve nas pessoas, olha essa palavra importantíssima, desenvolve nas pessoas o traço cultural que ele deseja que seja implementado, ele faz as pessoas agirem por meio desse traço cultural, cobra as pessoas dentro desse traço cultural, e por meio dessa cobrança, as ações começam a se automatizar no sentido positivo da ação acontecer. Isso é cultura intencional. Claro para todos esse termo, cultura intencional, beleza? Olha o que a Gallup traz para nós. Esse dado eu vou até colocar, vou mandar depois para Ana Paula, já para ela colocar para vocês, um estudo da Gallup. 22% das empresas com cultura intencional instalada têm mais lucratividade. 21% mais produtividade, 59% menos turnover. Então você aumenta em 22% a lucratividade, em 21% a produtividade e reduz em 59% o turnover. Então, claro, quando você tem um dado como esse de uma empresa, de uma empresa de pesquisa tão renomada, ou seja, tão importante esse dado de pesquisa, você percebe, Ana, já mandei para você esse dado no WhatsApp, depois especificamente esse dado da pesquisa, tá? Para depois, se você quiser direcionar. Eu acho isso bastante importante, porque veja, muitas vezes a gente não dá muita bola para a aula de cultura, para o conteúdo de cultura, para o treinamento de cultura, porque quase que parece uma coisa óbvia, né? Mas não é tão óbvio assim quanto a gente pensa. E aí eu trago agora 3 perguntas que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Eu vou mandar essas perguntas para Ana também,
mas eu vou deixar aqui para vocês no chat, tá bom? Mas eu vou começar pela primeira. Vamos lá. O que que você valoriza, né? Porque aí, qual que é a minha ideia aqui, né? Como é que a gente constrói uma cultura forte? Como é que a gente estrutura e constrói uma cultura forte? Pergunta número um. O que você valoriza? Eu vou mandar no chat, tá? Mas quem quiser anotar, fica à vontade. O que você valoriza de verdade e não apenas no papel? O que você valoriza de verdade e não apenas no papel? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que que você está disposto a confrontar? A gente já vai falar dessa pergunta. O que que você está disposto a confrontar? Ponto número 3. Quais comportamentos você recompensa no dia a dia? Vou colocar no chat aqui para todo mundo ter acesso. Vou mandar também para a Ana no WhatsApp dela. As perguntinhas estão aí no chat para vocês. Olha só que interessante essas 3 perguntas, né? Vamos lá mais uma vez. Pergunta número 1. O que você valoriza de verdade e não apenas no papel? O que que é isso, de uma maneira bem direta e objetiva? É o que é a cultura instaurada. Ou seja, o que realmente acontece como ação e não como fala. Ou seja, o que não está mais no campo do desejo que aconteça e está no campo da ação. Ou mais, lembra aquilo que eu falei de atraso numa reunião? O líder começa a reunião 8h10 e fala assim: não tolero atrasos. Ora, como é que ele começa a reunião marcada para as 8, às 8h10 e diz: não tolero atrasos? Esse é o clássico exemplo do você valoriza de verdade ou você valoriza apenas no papel? Então tem esse primeiro ponto aí para a gente construir uma cultura forte. Ponto número 2, o que que você está disposto a confrontar? Esse ponto eu acho, divido aqui com vocês, que é o mais complexo da gente colocar aqui. E talvez é o que eu vou ficar aí uns 5 minutinhos nele. O que que é confronto nesse caso? Quando tem uma empresa, desculpa, quando tem uma família, como no caso dos meus filhos, existe um confronto hierárquico mais potente do que o confronto hierárquico das empresas. O que que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, a Ana disser, por favor, Ana e Carol, aqui é só um exemplo, por gentileza, tá bom? Se a Ana disser para Carol, precisa fazer do jeito X. A Carol diz, não, eu vou fazer do jeito Y. Aí a Ana fala, não, mas tem que ser do jeito X. A Carol diz, não, mas eu vou fazer do jeito Y. A Ana, por exemplo, como uma das sócias da empresa, vira e fala assim, então, Carol, mas você vai ter que fazer do jeito X. A Carol tem 2 opções. Ou ela faz calada do jeito X, insatisfeita ou não, ela faz do jeito X. Ou ela diz assim, não aceita. Gente, alguém tá com o microfone aberto e aí tem um cachorro latindo aí ao fundo. Quem tem um cachorro latindo ao fundo, por gentileza, só muta o microfone, por favor. Vamos lá. E aí, Carol, quando você toma a decisão de falar assim, vou fazer, existe uma questão hierárquica, mas você pode falar assim, olha, esse traço cultural que a Ana me pediu aqui, esse tipo de ação que a Ana me pediu, eu não concordo, eu não vou ficar aqui. Você pode pedir demissão e ir embora, por exemplo. O que eu quero dizer é que numa família, nos meus filhos, eles não podem pedir demissão de meus filhos e irem embora. Por mais catastrófico isso possa parecer, em algumas famílias até acontece, né? Uma pessoa ir embora de casa, mas a gente sabe que não é por traço cultural, é uma coisa muito mais pesada. O que eu quero só dizer é assim, quando é definida, e tem muito a ver também com o que lá no começo a Ieda e a Ana Paula falaram, quando é definida uma cultura, Santa Mônica trabalha desse jeito aqui, ó. Nossa cultura, por exemplo, é uma cultura de resultado, é uma cultura de excelência, é uma cultura assim, 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 e alguns traços são colocados. Quando algumas pessoas não fazem parte dessa cultura, não conseguem fazer parte dessa cultura, talvez seja melhor dizer, ou não se adaptam a essa cultura, aí vem o segundo grande questionamento de Diana. Estamos dispostos a confrontar, Ieda, confrontar essa cultura? No sentido de chamar as pessoas que não estão executando determinadas ações e dizer: aqui, por favor, aqui é só um exemplo muito bobinho, aqui as nossas paredes a gente pinta de amarelo, a gente não pinta de verde. Isso vai gerar um confronto muitas vezes. Estamos dispostos a confrontar em prol da cultura da empresa que é magnânima. Sem a cultura direcionadora, a empresa não se constrói. Estamos dispostos a confrontar? Sabe que hora que surge esse ponto de uma maneira mais expressiva, Ana? Ieda. Não vi se o Rodolfo entrou, tá bom? Não vi se o Rodolfo tá aqui, mas ele deve estar, só não vi o rostinho dele. O que eu quero dizer é,
quando a gente está disposto a confrontar, mais ou menos assim, ó, eu faço algumas consultorias e teve uma vez que um grande, bom, enfim, um empresário virou para mim e falou assim: olha, eu tenho um funcionário X do departamento Y que ele performa assim absurdamente bem. Ele tem uma performance no departamento dele assim muito boa. Muito, muito boa. Isso faz uma grande diferença no nosso faturamento. Eu falei, eu já sabia que vinha o mas, né? Eu falei assim, tá, mas e aí? Ele falou, mas é uma pessoa que destrói o ambiente da empresa, não cumpre as regras e determinações da empresa, e isso gera em mim uma dificuldade de liderança do time, porque ele não faz o que precisa ser feito. Eu falei, legal. Você já conversou com essa pessoa? Nossa, várias vezes. De todos os jeitos possíveis, já dei feedback pra caramba, já conversei uma vez, já pedi alteração e não sei o quê. Ele não, simplesmente não muda e já disse que não vai mudar. Aí eu falei pra essa pessoa assim: o quanto tempo você vai ser refém desse cidadão? Você precisa demitir essa pessoa agora. Não, mas a performance, não sei o quê. Demite a pessoa agora e você vai ver que o seu time vai cumprir a performance dele. Me escuta. Demite, claro que ele contou todo um contexto, explicou o que que era, blá blá blá, tô aqui resumindo para vocês, né? Pois bem, ele tomou coragem e demitiu a pessoa. No mês seguinte, Sara, Cíntia, Denise, Carol, né, Luciana aí no carro, no mês seguinte, a equipe performou melhor do que a pessoa que tinha saído. Porque a equipe estava acuada, a equipe não conseguia agir, porque ele estava destruindo, ele estava sendo realmente uma célula ruim e impactando outras células ali dentro da empresa. Então, a pergunta 2 que está aí no chat é: o que que você está disposto a confrontar para construir a cultura? Ponto número 3: quais comportamentos você recompensa no dia a dia? Eu tomei o cuidado de usar a palavra recompensa e não premia, porque eu não estou falando necessariamente de prêmios. Estou falando de recompensas de reconhecimento, recompensas também até de prêmios financeiros, recompensas de promoção, enfim, vários tipos de recompensa, recompensa de uma fala, de um elogio simplificado ali num corredor, qualquer tipo de recompensa. E aí a minha pergunta 3, portanto, é: quais comportamentos você recompensa no dia a dia, né? Quais comportamentos você recompensa no dia a dia, tá? Então, assim, e esse tipo de situação é o tipo de situação que constrói cultura, tá certo? Até aqui sobre cultura, Leda, Ana Paula, todo mundo, vocês entenderam? Tá claro do que a gente conceituou? Obrigado, Ana. Leda, tranquilo? Ficou claro um pouquinho do conceito? Obrigado, Leda. E aí a gente passa um pouquinho agora, e por favor, esse traço de cultura para vocês saberem. Nas lojas, quando eu estiver, eu vou fazer visita, como a Ana sabe, em todas as lojas, né? Tem programada a visita em todas as lojas. A gente vai falar disso lá dentro das lojas. Esse conteúdo, eu vou voltar esse conteúdo em alguns pontos para a gente aprofundar, tá bom? Esse conteúdo também estará no nosso playbook de vendas. Então a gente vai pegar esse conteúdo, a gente ainda vai aprofundar todo esse conteúdo, tá? Só para deixar claro. Mas em linhas gerais, André ali, principalmente, André. Ficou claro ali para você, André, o que a gente falou um pouquinho sobre cultura e, pelo menos em linhas gerais, um conceito norteador do que a gente vai conversar sobre cultura, André? Beleza. Obrigado, André. Seguindo aqui, quando a gente vai, então, para posicionamento de marca. Por que que cultura está junto em um conteúdo sobre cultura, está junto o ponto posicionamento de marca? Porque, veja, cultura, a gente acabou de dizer, é aquilo que é interno, ou seja, aquilo que está dentro da empresa, mas não é só interno. Essa cultura interna transparece, é transferida de alguma forma para o cliente, é transferida para o externo. A cultura vivida internamente, vamos chamar assim, coloca o que é visual para quem é o cliente. Então, tem algum áudio aberto aí? Alguém tem um áudio aberto? Mas enfim, é só por conta de. Carol, Oi? seu áudio está aberto. É só para ver o pessoal com o áudio aberto, só porque Desculpa. tem algumas coisas vazando. Eu acho que a Caroline tá com o áudio aberto, pelo menos aparecendo Desculpa. para mim aqui, só para poder mutar. Obrigado. Então, assim, a cultura ela é interna, mas essa cultura interna, vamos chamar assim, forma. Vou pegar um termo do varejo, tá, gente? Peço licença. Forma a nossa vitrine para o cliente. Forma a nossa vitrine. A cultura que está dentro da empresa acaba construindo a vitrine para o cliente.
E é por isso que a gente traz posicionamento de marca. E aí eu pergunto para todos e vou fazer perguntas agora diretas. Então, quem eu não falei ainda, Sara, me ouve bem, Sara? Você me ouve bem que eu tô te vendo aí? Me ouve bem? Ótimo. Sara, para você, Sara, se você puder abrir o microfone agora, eu te agradeço. Para você, Sara, o que que é na prática, o que que é do jeito que você quiser falar, posicionamento de marca, Sara? Então, posicionamento de marca é quando eu entendo que a empresa, por exemplo, a Santa Mônica, eu aprendi ao longo dos anos, né? Eu já estou lá há 18 anos, entendi e vi a qualidade da empresa, né? Em Ah, todos os sentidos, tanto a qualidade do produto que nós vendemos, como no atendimento, né? É um todo que a empresa sempre cuidou, né? E isso, para mim, é uma cultura da empresa e também um posicionamento, da marca. Tanto que eu vejo as pessoas, profissionais e clientes final também, falar: "Ah, mais um Santa Mônica", né. Então, isso para mim é um posicionamento de marca e, nós que trabalhamos, eu, por exemplo, trabalho há bastante tempo, a Santa Mônica tem uma cultura. Sempre teve uma cultura de, eh, muita, qualidade em atendimento, priorizar, né, sempre o cliente, em qualquer situação, retorno, e tudo muito imediato, mas olha né. só, Sara, vamos só fazer uma pontuação assim, ó. Perfeito o que você falou, perfeito. Mas eu vou fazer só uma separação para a gente conseguir enxergar as coisas Tá, melhores, tudo bem? Quando a gente fala tudo. dos procedimentos internos, como você mencionou, e daquilo que desejamos como empresa, e não apenas o que desejamos, mas como eu disse, o que fazemos, né? Que não estou falando da Santa Mônica, estou falando empresas. Muitas vezes desejam que as coisas sejam feitas e algumas não são. Não estou falando da Santa Mônica, repito. Estou dizendo que cultura é aquilo que nós desejamos e fazemos internamente e que desenvolvemos diariamente, que estão nos nossos processos automatizados e naqueles que queremos automatizar de maneira positiva, no sentido da roda girar. Isso é uma questão cultural. Tanto no que diz respeito a hard skills como a soft skills, ou seja, questões técnicas, como a Leda falou logo no começo, do produto, perfeito? Do produto, como dos comportamentos, que é o que a gente está falando aqui na sequência. Então, isso é cultura. Quando a gente fala de posicionamento de marca, por mais que a cultura seja a vitrine, posicionamento de marca é como que o nosso cliente nos enxerga. Percebe? O cliente muitas vezes não enxerga o que a Leda, como fundadora, até onde eu sei, Leda, fundadora, certo? Fundadora. A Leda, até onde eu sei, como fundadora, ela pode imaginar algumas coisas, implantar determinadas culturas, mas o cliente, talvez algumas coisas da cozinha da empresa, vamos chamar assim, né, esse termo, talvez ele não enxergue. Então, o posicionamento de marca é como o cliente enxerga a gente e mais, Sara, como a gente quer que o cliente nos enxergue. E aí eu vou trazer, Leda, algumas coisas bem interessantes aqui de um case muito legal para que a gente discuta. Tosi, agora estou te vendo aqui, veio para essa câmera do lado aqui para mim também, Denise. Olha só que interessante. Eu trouxe um case aqui para vocês que é da Boca Rosa do mercado de beleza e depois um da Havaianas, como case de posicionamento de marca. Não estou falando que ela é boa, média ou ruim, não estou falando que eu acho ela legal, que eu acho ela chata. Não é juízo de valor algum sobre público-alvo nem nada. Estamos falando sobre posicionamento de marca, só para deixar isso muito claro. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. O mercado de beleza no Brasil ele sempre foi dominado pelas grandes marcas da beleza. E as três maiores delas fundadas por homens. Mas aí, o que que a Boca Rosa fez, né? Ela pegou uma sacada junto com a Tayana Dantas, que é uma grande amiga minha, por isso que eu trago esse case aqui, que foi inclusive executiva da Boca Rosa em toda a fundação da Boca Rosa. A Tayana Dantas traz um negócio muito legal que ela diz assim: o que que a gente fez, né? O público que consome
mercado de beleza é majoritariamente feminino, né? É uma diferença muito grande. Os homens também, e principalmente nos últimos 5, 10 anos, começaram a consumir, óbvio que sim, mas ainda a diferença pro mundo feminino do mercado da beleza é absurda, né? Absurda, é muita coisa de 90 para 10, 90% para 10, uma diferença descomunal. Muito bem. Aí Boca Rosa, presta bem atenção, ó. Leda, Ana Paula, Sara, olha só, posicionamento. Olha que interessante isso. O que que a Boca Rosa fez? Ela pegou o pó compacto e pó solto, né? E aí são coisas que, por favor, eu falo com a Tayana e com a própria Boca Rosa, que trabalha com a gente lá, no sentido do entendimento, mas se eu falar alguma coisa tecnicamente errada, Ana Paula, me corrija aí sobre pó, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela começou a fazer vídeos, eu não sei se vocês se lembram disso ou se vocês acompanharam, criticando o tal do pó compacto e falando do pó solto. E ela vira, Leda, olha posicionamento de marca. Ela vira e diz assim: tá vendo esse pó aqui, ó? Só pode ter sido coisa de homem. Mulher não ia fazer um troço desse pra mulher. Quando ela mete um troço desse, nossa senhora. Aí a internet vai à loucura. A internet foi à loucura com ela, porque ela foi lá falar das grandes marcas fundadas por homem, que fizeram pós que não atendem ao que a mulher precisa. E ela começou a se posicionar como a mulher que vai fundar, que fundou a empresa de beleza para as mulheres como nenhuma outra. E por favor, eu não estou dizendo que ela é boa, média ou ruim, que os produtos dela são bons, médio ou ruim. Esquece. Estou falando sobre posicionamento de marca. Só que aí o que que aconteceu? Leda do céu, ela assim atirou sniper assim. O que que aconteceu? Depois que ela fez isso, além da internet se movimentar muito por essa polêmica, e ela obviamente impulsionou muito essa polêmica, teve um ponto importante do início. Eles entraram nesse mercado sem medo de se posicionar. Isso é fundamental para posicionamento de marca, sem medo de se posicionar. Quando fizeram isso, dizendo do pó compacto, do pó solto, e ela começou a divulgar vídeos, como eu falei, a internet veio à loucura, aconteceu o segundo movimento que ela não contava e que foi espetacular para o posicionamento dela. Essas concorrentes, as concorrentes começaram a falar dela. E começaram a fazer vídeo dizendo, não, porque o pau não sei o quê, o pau não sei o quê. Aí ela em casa deitou, né? Aí ela falou, é que é o que eu mais queria na minha vida. Então, o posicionamento de marca fez as concorrentes se moverem de um jeito que assim é um absurdo. Foi um absurdo que aconteceu com Boca Rosa. Que hoje, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, né? Ela faz uma live de 1 hora. Ela faz uma live de 1 hora. E eu estou dizendo que eu tenho informação precisa, porque o Giovanni, que é meu sócio, é dono da Tecnlog, que é a empresa de logística que entrega os produtos da Boca Rosa. Por isso que a gente tem esse contato, tá? Empresa de logística que entrega. Ana Paula Zagallo, em uma hora, a mulher vendeu 5 milhões de reais. Em 1 hora, ela vendeu 5 milhões de reais. Aproximadamente, claro. Então, assim, é absurdo. É um absurdo o como o posicionamento de marca dela fez alguma coisa acontecer. E aí teve um segundo momento. Ela começou a usar esses produtos e não sei o que, e falar. Ela começou a fazer alguns procedimentos estéticos, a boca e não sei o que, do bocheche, bababá. E aí os famosos haters da internet começaram a dizer que a Boca Rosa usava o produto dela e estava feia. E algum desses haters eram homens. O que que vocês acham que ela fez como posicionamento de marca? Fez exatamente o contrário. Ela não omitiu esses haters, ela trouxe os haters para cima e falou: olha só, estão dizendo que eu tô feia. Em pleno 2024, vão dizer que uma mulher que tá buscando ficar bonita tá feia? Você tá comigo. Se te chamam de feia, a gente tá junto. Nossa senhora. Segunda explosão. Pá! Explodiu absurdamente. E segue fazendo vendas colossais. E ninguém pergunta quanto custa o produto dela, não. Ela clica, pau, vendeu. Então, assim, é um posicionamento muito forte, porque ela tem uma campanha sobre a coragem. Então, assim, ela entra em algumas polêmicas que não são polêmicas políticas, não são polêmicas ideológicas, não são polêmicas religiosas. Ela entra com um sentido de posicionamento. Isso é posicionamento de marca. Eu trouxe mais um exemplo para vocês, para depois a gente fazer uma amarração no final. Vocês viram o case das Havaianas encardidas ou não?
Vocês não viram. Então, deixa eu ver se eu consigo, porque o vídeo é muito, muito, muito pequenininho. Eu achei incrível. É incrível, incrível. Quem que tá falando que achou incrível? Denise. Oi, Denise. Oi, Denise, eu não tinha visto que era você. Eu achei demais, demais, Também. demais, demais. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês as minhas anotações aqui dos haters? Não. O que que tá aparecendo aí para vocês? Opa, voltou. Eita, peraí. Cadê o vídeo aqui? Peraí. Achei. Achei. Peraí. Peraí. Agora deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Compartilhar. Será que agora vem tela, janela? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aqui, Insta. Ok, achei. Tá aparecendo aí pra vocês? Só me fala em sim, porque agora eu não tô Tá vendo aberto, tá vocês. Tá aberto. aparecendo? Tá certo. Sim, Olha o tá. videozinho da Havaiana. Sim. Ó, play aqui, ó. Se o brasileiro rebatizou, a gente muda o nome oficialmente. Deixa eu explicar pra vocês. Eles fizeram essa Havaiana nessa cor, que é uma cor meio, ó, que eles colocaram ali uma cor, vamos chamar assim, de creme de alguma coisa, né? De manteiga, sei lá, qualquer coisa que eles iam. Eu Não dá acho pra que era fazer. creme mesmo o nome Isso, mas não dá anterior. pra fazer essa tradução, na tradução literal, mas acho que em português eles colocaram creme. Olha só o que eles fizeram. Colocaram essa Havaiana creme, aí a internet desceu o pau, dizendo: Isso aí não é creme nada, isso aí é uma Havaiana encardida. E começou, ó, encardida, 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 atrás de encardida. Eles vão lá e colocam: Não, então não é mais creme, é Havaianas encardida. Se o brasileiro rebatizou, a gente muda o nome oficialmente. Você busca encardida e vem lá: Chinelo Havaianas Brasil, logo encardida. E eles colocaram o nome de encardida, gente. De encardida. Resultado, explodiu de venda. Explodiu de venda. Explodiu de venda. E esse posicionamento das Havaianas encardidas, fico pensando assim, olha como eles fizeram. Eles abraçaram essa ideia da ironia, renomearam o produto, se colocaram como brasileiro. Se o brasileiro decidiu, a gente vai junto com o brasileiro. Falaram de diversão do brasileiro, irreverência do brasileiro, uniforme brasileiro. E rindo de si mesmo, reforçou esse arquétipo, vamos chamar assim, das pessoas comuns. O meme do encardido virou um fenômeno de vendas. Em 24 horas, eles praticamente esgotaram o estoque que eles tinham. 24 horas esgotaram o estoque. Tudo com posicionamento de marca. Sara, você percebe que posicionamento de marca, nesse caso, é diferente de cultura? Óbvio, óbvio que em um certo ponto existe uma intersecção inicial, ou seja, como eu falei, a cultura acaba sendo uma espécie de construção da vitrine para o cliente. Mas quando a gente fala de posicionamento de marca, é algo mais potente ainda. É algo mais potente. Posicionamento de marca é como a gente se posiciona sem medo de sermos nós mesmos. Sabe essa frase que hoje está muito, muito dita sobre a questão individual, de assim, você tem coragem de ser você mesmo? Isso como pessoa, como indivíduo, eu tô dizendo, tá? Você tem coragem de ser você mesmo? E aí, não, claro, eu preciso da minha identidade, eu preciso realmente ser quem eu sou para performar melhor como profissional, como pessoa, como marido, como mulher, como companheiro, companheira, como pai, como filho, como sobrinho, como tio, seja o que for. Quanto mais eu for, quanto mais eu ser, quanto mais eu incorporar quem eu sou, melhor eu vou ser para as pessoas, certo? Isso vale para a marca. Quanto mais a marca se posiciona firmemente naquilo que ela quer transmitir, Bom mais ela é dia. potente. E aí eu digo para você, Leda, essa semana, na segunda-feira, Leda, eu quero te dar essa notícia. E aí, isso eu nem falei para Ana Paula nem para Rodolfo, vou falar para você. Eu tava, e eles nem sabem, eu tava na segunda-feira dando um treinamento numa indústria do plástico aqui de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, que aconteceu exatamente o que a Sara falou. Eu tava lá, era o último dia dos encontros que a gente fez, a gente agora vai fazer outro bloco lá, e eu tava com os 4 diretores gerais lá. Aí eu tava falando, e eles me perguntando de outros cases, etc. E a gente tava numa conversa mais informal ali no final, Leda. E aí, eles perguntaram um pouco dos clientes que eu tô atualmente, etc, conversando, e eu citei, Ana, falei, um dos clientes que eu tô, a Santa Mônica, aquela dos tapetes lá, da Gabriel Monteiro da Silva. Eu falei, puta, aquele tapete, meu Deus do céu. Aquele tipo, aquele tapete, assim, eu ainda vou conseguir. Olha a frase, Leda. Eu ainda vou conseguir ter um Santa Mônica na minha casa. Cara,
quando você ouve isso, você fala, meu, olha que posicionamento absurdo de marca. E uma pessoa que não faz ideia quem são vocês. Eu só citei que é um cliente, não citei nem o que a gente está fazendo, não citei o projeto, não citei nada, não tem nada, não citei playbook, não citei nada, não citei nada, nem há quanto tempo. Só disse alguns clientes que eu tenho, como outros, além de Santa Mônica, citei Brother, citei Fiat, citei agora Ford, que eu fui, citei alguns clientes, né? E ela falou, um dia eu ainda vou... Por que que eu tô trazendo essa frase, Sara? Talvez, e por favor, eu não tô dando ideia nenhuma aqui, tá? Tose, Luciana, eu não tô dando ideia, eu tô dando um exemplo. Quem será que vai conseguir ter um Santa Mônica em casa? Olha que posicionamento fortíssimo para o mercado de luxo. Fortíssimo. Quem consegue ter um Santa Mônica dentro de casa? Eu não estou falando para em peça de marketing usar a palavra conseguir, porque pode soar pejorativo. Não estou dizendo isso. Só estou falando assim, o conceito de eu ainda vou conseguir ter um Santa Mônica em casa. A gente pode transformar isso por um você pode ter um Santa Mônica dentro da sua casa. Porque aí fica forte, dá implicitamente a ideia do conseguir e você dá isso. Você pode ter um Santa Mônica na tua casa. E quando o cara fala, você pode ter um Santa Mônica na sua casa, ele lê isso, ele internaliza um posicionamento desse, por exemplo, você pode ter um Santa Mônica na sua casa. Quando o cara senta para conversar com você, você fala, então, por favor, o número aqui eu tô só inventando porque eu não sei o tamanho do tapete, né? Custa 50 mil esse tapete. Aí ele vai falar assim, ai, meu Deus do céu. Aí você fala, então, é 50 mil, é um Santa Mônica, né? É um Santa Mônica. 50 mil com o selo de peça única e o certificado de Santa Mônica, né? Você vai ter um Santa Mônica na tua casa, é 50 mil reais. Ai, eu vou me esforçar, então vai. Eu não tô dizendo que a venda vai acontecer tão naturalmente assim, né? Não é mecânico. Eu só tô dizendo assim, olha o que um posicionamento de marca pode fazer. Como é que a gente vai utilizar isso a nosso favor, né? Você pode ter um Santa Mônica na sua casa. E aí eu finalizo essa parte de posicionamento de marca quando eu participei há alguns anos de uma campanha da marca Dove, vocês conhecem bem, né? A marca Dove. A gente estava numa reunião, foi uma peça já que viralizou bastante na internet, não sei se vocês viram, então por isso que eu nem trouxe aqui, porque não é o caso, é só citar mesmo. É uma peça em que as mulheres, elas começavam a falar o que que elas achavam delas mesmas, né? Ah, eu acho que eu já tô. Mulheres 40 a mais, todas, tá? Ah, eu acho que eu tô assim, acho que eu tô assado. Um pouco de crítica a ela mesma, não sei o quê. Aí, quando outras mulheres olhavam para ela e falavam sobre ela sem estar na frente dela, viam uma foto da mulher e falavam: Ah, o que que você acha dessa mulher? Quantos anos ela tem? Há tantos anos. O que que você acha? Nossa, é bonito, olha que traço bonito, olha que olho bonito, olha que cabelo bonito. Elogios gratuitos de uma foto. Nem, a pessoa que elogiava a foto nem sabia que a pessoa existia, que a pessoa podia estar ali e elogiava. E depois a pessoa da foto assistia ao vídeo da pessoa elogiando a foto dela, né? E começava a se emocionar. E começou a se emocionar. E por que que eu tô contando isso para vocês? O que que a gente vendia, vamos colocar esse termo, o que que a gente vendeu nesse posicionamento? Olha que termo fortíssimo que eu vou utilizar. Quando a gente pensou, a gente falou assim: o que que cosmético entrega? E todo mundo na mesa, Leda, Ana, Tose, Carol, todo mundo na mesa falava assim: ah, cosmético a gente tem que vender o conceito de beleza. Eu falava: é beleza o conceito? E a gente ficou questionando muito tempo isso. É beleza que a gente vende com cosmético? E a gente percebeu para esses produtos dessa faixa etária, olha que palavra forte de posicionamento. A gente chegou a uma palavra muito interessante: esperança. A gente vende esperança. A pessoa tem a esperança de, usando aquele cosmético, se sentir bem. Se ela vai conseguir ou não é uma outra história. Mas quando você vende isso, você vende um tipo de posicionamento, essa campanha foi um sucesso para a Dove. Um sucesso enorme para a Dove. Então, volto aqui, agora que eu vi que só tenho 4 minutos, né, gente? Eu falo pra caramba. É, 3 perguntas que eu deixei sobre cultura. Também deixei uma pergunta antes: o que que a gente faz? O que que acontece? Quais são as ações que acontecem sem a gente precisar mandar que elas aconteçam? Isso diz respeito à nossa cultura. Como é que a gente quer construir essa cultura do que já existe? Como é que a gente quer melhorar essa cultura, de ela ser forte desse jeito? E aí eu deixei as 3 perguntas: o que você valoriza de verdade ou não, e não apenas no papel? O que você está disposto a confrontar? Quais comportamentos você recompensa no dia? Deixei as perguntas aí. Depois foi posicionamento de marca.
trouxe a questão da Boca Rosa, trouxe da Havaianas, trouxe agora da Dove, trouxe, coincidentemente, o que eu vivi segunda-feira com o cliente sobre eu ainda vou conseguir ter um Santa Mônica, de repente a gente se posicionar como você pode ter um Santa Mônica, por favor, isso aqui não é uma sugestão de nada, eu estou dando só exemplo de posicionamento de marca. E aí a gente fez essa introdução hoje, esse webinar hoje de 1 hora sobre cultura e posicionamento de marca. Eu sempre deixo uns minutinhos para dúvidas, infelizmente só tem 3, me desculpem, eu falei pra caramba, mas eu quero saber, vocês entenderam? Foi útil o que a gente falou de cultura e posicionamento de marca? Interessante para vocês refletirem como gerentes, vendedores, do administrativo, pessoal, como é que isso funciona dentro da empresa? Obrigado, Tosi. Ficou claro para vocês? Alguém tem alguma pergunta específica para fazer? Ninguém? Sem perguntas? Sem perguntas? Bastante claro, viu, Rodrigo? Claro, bem colocado e a compreensão, você fala muito bem e eu acho que está bastante claro. Realmente toda empresa precisa exatamente desses 2 pontos, a cultura e o posicionamento de marketing, para ter sucesso e crescer. Perfeito, Leida, perfeito. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Me coloco aqui à disposição de vocês. Parabéns. Se alguém mais falou, muito obrigado. Eu não sei quem falou, não ouvi quem Falei falou. parabéns, falou muito bem. Muito bem, obrigado, Hilda. Muito Obrigada, obrigado, Hilda. Hilda. Obrigado, Hilda. Obrigada, Rodrigo. Eu que É isso agradeço a aí, vocês. pessoal. Isso é o começo do nosso playbook, onde realmente, através da cultura, como ele disse, a cultura implementada de propósito e a imagem de marca, a gente vai evoluindo a cada dia mais. Isso é o começo, é o primeiro webinar, nós vamos ter 12. E obrigada mais uma vez, Rodrigo. Obrigada a todas pela presença. E vamos seguindo no nosso dia, que o nosso mês de agosto já começou. Perfeito. Ana, obrigado. Leda, Obrigada, muito obrigado. Rô. Todos presentes, muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Todo mundo tem meu contato. Por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Luciana. Obrigado, pessoal. Boa semana aí para vocês. Qualquer coisa. Obrigado, Tem alguém que Rodrigo. levantou a mão, Luciana levantou a mão ou só Não, só esbarrou? bateu palminhas, Ah, só né, bateu Luciana? palminha. Só bate palminha. Então tá bom. Então tá bom. Uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Lembrando que esse webinar está gravado. A Joyce vai mandar um link para a Ana Paula e o Rodolfo, para que eles possam disparar, junto com a lista de presença de todos vocês, e o material específico disso, todas as minhas anotações que vocês viram, eu vou enviar a Ana Paula, e isso tudo vai ser formatado dentro do playbook, e essa semana eu já começo as visitas, tá bom?